Olá pessoal, que bom receber vocês aqui no nosso programa Economia Política do Futuro. Nós estamos continuando a entrevista hoje com o economista Alan Martins. No primeiro bloco ele falou um pouco sobre a sua infância, sobre perspectivas econômicas e agora nós vamos aprofundar um pouco mais para conhecer o trabalho que o Alan Martins tem feito no campo da economia. Alan, muito bom receber você aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado. Só peço uma coisa para vocês, pessoal. Fiquem ligados na senha do programa Economia Política do Futuro. Você tá ligado na senha aí? Hoje, a nossa senha, eu vou falar o nome do personagem para você. É Mário Teodoro. Conhece? Não, Mário Teodoro. Rapaz, você vai gostar dessa senha, hein? E se você escrever o comentário aí, a primeira pessoa que escrever o comentário no vídeo irá ganhar um livro. Certo? Que você vai vir retirar aqui nos estúdios da TV Zumbi, aqui na Universidade Zumbi dos Palmares. O programa Economia Política do Futuro é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Observatório da População Negra e também da editora Unizumbi. Alan, vamos falar um pouquinho sobre os projetos que você tem desenvolvido, né? Queria que você falasse um pouco qual o trabalho que você faz no Sebrae São Paulo, chamado Ali. No Sebrae eu sou um agente local de inovação, eu aplico uma metodologia que foi desenvolvida pelo CNPq, né, em que o foco é aumento de produtividade baseado nas hipóteses de redução de custo e aumento de faturamento. Então a gente atende empresas de porte ME e EPP, que é o público, né, que é o público do Sebrae, que é a missão do Sebrae fomentar e desenvolver os pequenos negócios, né? E a gente vai a campo. A gente capta essas empresas, pergunta se quer participar, aí assina o termo, né? Porque é um subsídio do governo, que é do Ministério da Indústria, do Comércio, Indústria e Serviços. E aí a gente trabalha com esse empreendedor durante 6 meses, um processo totalmente gratuito, né? Subsidiado pelo Sebrae e o governo federal. E aí, o foco é a gente entender quais são os maiores problemas que ele tem na gestão. E a gente trabalha inovação baseado na gestão do negócio, tá? E para o pequeno empreendedor, inovação é uma coisa simples que é para um cara grande. Mas quando a gente vai lá nesse pequeno empreendedor e a gente ensina ele a aplicar um fluxo de caixa, a gente ajuda ele a enxergar as condições financeiras dele, a gente auxilia ele na precificação. O maior desafio que a gente encontra hoje é na questão de contratação, de gestão de pessoas. Então a gente ajuda ele a construir todo esse processo e no final da história a gente acaba enxergando um aumento de produtividade e um aumento de faturamento. E a gente acompanha esse empreendedor durante 6 meses. Ele vai ter um agente alocado, treinado, com a metodologia que vai trabalhar a favor dele para o negócio dele crescer. Por exemplo, hoje você trabalha na região da cidade de Tiradentes? Eu atendo toda a região da Leste 2, eu atendo fundo. Atendo bastante fundo lá, aquela região lá, cidade de Tiradentes, Jardim Guatemi, Guaianazes, São Mateus. Eu atendo até um pedaço lá de Ferraz, lá eu atendo bem o fundo ali, Lajeado. Eu tenho bastante empresas que eu atendo ali. Se tem um empreendedor, né, que está assistindo nosso programa e ele tem interesse em ser incluído nesse programa, ele tem que fazer o quê? O que normalmente a gente sugere? A gente pede para ele entrar em contato com o escritório, propriamente da Leste 2, né? Ou normalmente, como a gente está sempre na rua, a gente acaba passando o nosso contato, porque a inscrição, a gente envia um link, né, para o empreendedor, ele se cadastra, e aí quando abre a jornada, que é de 6 em 6 meses, a gente faz verificação de porte, se está tudo legal, e aí a gente começa a jornada com ele, tá? E aí, nesse caso, pode ser microempreendedor ou não? Tem que ser ME e EPP, MEI não entra, tá? Normalmente, quando o MEI me procura, eu indico ele para os programas da ADESAMPA, que tem na Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo, para esse público. Agora, para o Sebrae é a partir de ME, microempreendedor e empresa de pequeno porte. Tá? Microempresa. Microempresa. Não microempreendedor, né? A gente fala que é microempreendedor, mas é microempresa ou empreendedor de pequeno porte. Entendi.
Uma palavra que está muito em voga hoje em dia, e aí eu gostaria de conversar um pouco sobre essas palavras com você. O pessoal fala muito sobre inovação. Como que você define, a partir do que você tem estudado, qual a sua compreensão sobre a questão de inovação? Eu acho que inovação é um assunto que vem muito à tona por causa das empresas que são as startups, né? São as empresas de tecnologia que focam em exponencialidade, né? E aí a gente está tendo... Esse tema está vindo agora para as empresas que são tradicionais, elas entenderam a importância do processo de inovação, mas inovação é uma coisa que faz parte do processo humano, né? E a inovação, ela traz transformação nas vidas, na cidade. Inovação, para mim, é tudo que melhora a vida das pessoas, tá? Aí a gente vai cair lá na teoria de Schumpeter, né? É o cara que fala da inovação disruptiva, aquela inovação que muda tudo. Ou, normalmente, no Ali, a gente trabalha mais a inovação incremental. A gente adiciona um processo à empresa que vai deixar ela mais competitiva. Tipo, o cara, ele não tinha um canal de venda online. Aí a gente ajuda ele a desenvolver o WhatsApp dele, o Instagram, ensina para ele algumas estratégias. Aí tem alguns agentes que são especialistas em tal área, a gente coloca lá junto com a gente para palestrar. Então é esse tipo de inovação que a gente traz para ele, tá? Eu não consigo ligar para o cliente, então a gente vai desenvolver um script com você, com uma abordagem mais humana, mais próxima do cliente, que para o seu negócio vai ser inovador. Talvez para o outro não. Mas essa é uma inovação que a gente provoca nos pequenos negócios. Olha que interessante, né? Você fala na questão de uma abordagem mais humana. Aí eu quero te questionar. Existe espaço para afetividade na economia? Com certeza. Você estudou isso na universidade? Não, mas eu andei estudando um pouquinho sobre isso na questão de economia comportamental. E aí como que você vê essa questão entre economia e afetividade? Porque... É uma coisa que... Pode concluir a pergunta, que eu estava encaixando. Eu penso que... É uma hipótese que eu tenho. Quer dizer, eu tenho medo da gente também idealizar o corpo negro. Ver o corpo negro como ausente de contradição, ausente de limite. Nós estamos falando de um corpo humano que é humano como qualquer outro. Dentro dessa estrutura social, com isso eu não estou dizendo que eu sou socialista, que eu sou comunista, eu não sou nada. Não, eu estou entendendo. Entendeu? É porque é bom, eu também, quando eu vou conversar com as pessoas sobre política, eu falo, sem processo ideológico aqui, vamos falar sobre política. Eu não sou nada. Mas, do ponto de vista teórico, eu vejo que a sociedade ela tem uma estrutura econômica que afeta a subjetividade, que afeta os sonhos, que afeta a maneira como as pessoas lidam com a vida, né? Quando você, por exemplo, você entra num carro, né? Se você olhar, a maior parte das placas da cidade está a 50 por hora. Mas a gente vai encontrar carro no mercado que chega aí a 250 por hora, né? O metrô entra numa velocidade enorme. Eu acho que todas essas tecnologias falam alguma coisa sobre a sociedade. Sim. Que a sociedade tem um ritmo, Sim. que tem porque a tecnologia ela é resultado de uma necessidade humana, né? E aí que eu queria te perguntar, tem espaço de fato para a gente economizar, no sentido de brincar com a palavra, sabe? Sambar, economizar, cantar, dançar. Tem possibilidade da gente economizar, pensar em economia, fazer economia e ao mesmo tempo lidar com a questão do afeto? Com certeza. A economia é isso. Ela nasce de entender a necessidade, né, do homem. E aí a necessidade do homem a gente vai trabalhar vários aspectos, né? Tanto material, emocional, espiritual. Cada um tem a sua necessidade. E hoje em dia a gente já fala de um atendimento mais afetivo, né? Eu tenho exemplos de empresas até que eu atendi e que eu frequento que tem um atendimento afetivo. Eu fui numa hamburgueria com a minha filha, que ela é no quintal da casa dessa pessoa, e aí quando você chega lá, ela escreve uma placa, uma frase para você. E aí ela atendeu minha filha e falou assim, você quer desenhar?
Você gosta de desenhar? Ó, tem um papel, tem um lápis para você aqui e tal, e dê um abraço. Você acha que tipo assim, isso é algo extremamente importante no mundo de hoje. E é uma coisa que tem sido falada. Só que assim, o porquê não é tão falado como deve ser, né? Porque não é uma coisa... Porque a gente vem de uma economia de mercado que ela está preocupada em escalar. Ela está preocupada com exponencialidade. Você pode explicar para o público o que é escalar? Preocupado em Escalar é quando eu tenho um produto e eu preciso entender quais são as demandas que tem no mercado. Eu preciso colocar esse produto, eu vendi um e eu preciso começar a fazer uma escala dele para ele vender 10, 50. Exponencialidade, que é o que as startups adoram, é quando eu vendo 100, depois eu vendo 200, depois eu vendo 400. Isso é uma coisa que a gente chama que é exponencialidade. Só que as startups ela tem uma coisa. A startup ela cresceu desvalorizando alguns princípios da escola de administração e de proposta de valor. Do meu ponto de vista, tá? Os acadêmicos vão me matar. Que é quando você vai para um negócio de periferia, ele tá cheio de afetividade. Porque é um sonho de uma pessoa. Ou ele foi criado por uma necessidade. E aí, de vários empresários que eu atendi, só teve um cara que falou para mim que o negócio foi criado por oportunidade. A maioria foi por necessidade. Um é porque estava com depressão e aí foi trabalhar em casa. O outro é porque estava faltando dinheiro em casa e ele abriu um negócio e deu certo. Então tem toda uma história dentro de cada negócio. Tem todo um sentimento, um afeto. Tem toda uma coisa que a gente fala que é uma proposta de valor. Eu falo para o empreendedor que o negócio é a cara dele. Que a missão do negócio dele, a proposta de valor, o propósito, a missão, o objetivo, a visão, tem tudo a ver com o que ele sonhou. E aí ele colocou aquilo em prática, e aí ele colocou pessoas em volta para ajudar ele na construção do sonho, e ao mesmo tempo ele está ajudando essas pessoas também a construir um sonho. Você acha que isso não tem afetividade? Com certeza tem. E aí eu te faço um outro questionamento. Se a gente está abordando essa questão entre economia e afeto, por que será que hoje as pessoas trabalham no que não gostam? Ou muitas vezes aumenta cada dia mais o número de pessoas com depressão na nossa sociedade, e é uma sociedade que pensa muito no econômico, que pensa muito no dinheiro, né? Que desencontro será que está acontecendo com essa nossa sociedade? Que às vezes as pessoas até conseguem o capital, a moeda, mas perdem o sentido da vida. O que você acha que está acontecendo? Eu acho que esse processo ele se acentua mais na pandemia, né? A gente tinha um nível de insatisfação e ele se torna gritante depois. A gente tem um período de sensação de morte, né? Puta, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer na pandemia. E aí a gente consegue passar esse período ao cara, agora eu vou viver, bicho. E agora eu vou fazer o que eu quero. E aí só que esse cara ele já vem de um histórico de que ele não faz o que ele quer. E aí a gente tem uma sociedade que não está preparada para a transição. E a gente tem uma nova geração que não quer trabalhar, quer viver também. Que fala assim, eu preciso trabalhar, mas eu não vou me matar de trabalhar. Esse é um desafio que é assim, que os empreendedores vêm enfrentando, principalmente quem é comerciante, que abre de final de semana. Você vai trabalhar de fim... Não, de fim de semana eu não trabalho, eu quero ficar em casa, quero ir pro parque, quero ir pro shopping. Mas você não vai ter dinheiro, não tem problema, mas eu não vou trabalhar de fim de semana, eu vou ficar sem dinheiro, mas eu vou fazer o que eu quero. Então eu acho que há um desequilíbrio. E o desequilíbrio tem muito a ver, eu acho que há uma necessidade de uma política pública para tratar disso daí, porque isso aí é uma doença psicológica, né? Porque as pessoas não se encontram, não se identificam, e isso afeta o processo econômico, tá? Afeta o desenvolvimento do país, afeta a produtividade, e tem tudo a ver com políticas básicas de educação mesmo. Essa criança, desde a formação básica dela, ela entendeu o papo. Porque, assim, o Paulo Freire fala muito sobre a questão da educação mercantil, né? Bancarizada.
Então a nossa educação ela está bancarizada. A nossa educação ela não trabalha o homem para o mundo do trabalho, ela trabalha o homem para o mercado. Se eu trabalho o homem para o mercado, eu não dou senso crítico para ele, que é o que o Paulo Freire fala. A gente tem que desenvolver o senso crítico. E aí, por esse grande vão e esse grande buraco que tem aí, quando as pessoas elas vão ao mundo do trabalho sem essa proposta clara da missão dele como pessoa naquele ambiente, da análise crítica dele, do que ele pode fazer ou não, dele entender qual é o tempo dele ou não, eu acho que a gente está criando esse grande buraco aí que está trazendo esse transtorno aí para os empreendimentos. Porque é claro hoje isso que você está falando. Quando eu vou numa empresa, o cara fala, eu não consigo contratar. Aí eu falo pro cara, você tem essa descrição de cargo aí? Não, eu não tenho também. Aí também tem uma falha aqui. Porque tem normalmente o pequeno empreendedor ele não sabe nem o porquê ele está contratando o cara também. Eu falo assim, porque o quê? Numa visão mais ampla do negócio, né? Tipo assim, ele sabe que ele vai contratar o cara para ficar lá no balcão. Mas o cara vai fazer mais o quê? Ó, esse cara, ele tem que ficar no balcão, ele tem que cuidar do estoque, ele tem que fazer um atendimento. Então, até para um empreendedor, esse processo dele descrever esse cargo, para rolar uma identidade para ele fazer a captação dessa mão de obra, também tem um vão. Então, a gente tem 2 buracos dos 2 lados. Uma pessoa que tem um processo de formação na educação, né, que é um pouco precário. Pensa que aquele 70% que eu falei para você está na quebrada. E ele tem a escola pública. E também, muitas vezes, esse cara que está lá nessa escola pública, ele não tem noção que aquela ferramenta que tem para ele, a educação, aquele equipamento, é o trampolim que ele vai ter para mudar de vida. E ele também não valoriza aquele espaço, não valoriza o docente, entendeu? Então, tem todo um processo político e econômico que eu acho que ele precisa ser revisto. E aí eu te faço uma pergunta, né? Que eu faço para todos os entrevistados. Quando você fez a faculdade de Economia, Ciências Econômicas, né? Cite para mim... Vou ser bonzinho com você hoje. Cite para mim o nome de 2 economistas negros que estavam na biografia do seu curso. Nenhum. Se eu te falar o que eu vejo agora. Alguma coisa representativa. Você só tem homem branco. Tem algum economista negro que você conhece hoje que você poderia citar nessa sua nova biografia ou ainda não? Ainda não. E aí eu emendo com outra questão. Você que me ressaltou essa coisa de pesquisar economistas negros. A gente está falando que o pensamento econômico é o pensamento também da branquitude, né? E aí eu gostaria de problematizar com você. Existem valores civilizatórios afro-brasileiro ou indígena que você conheça? Por exemplo, os valores civilizatórios, circularidade, que é a questão da rotatividade, né? Todo mundo tem um pouquinho. A questão do comunitarismo, da musicalidade, do axé, que tudo é sagrado, né? E outros valores presentes nos valores civilizatórios afro-brasileiros. Tem algum valor afro-brasileiro que você acha que ele poderia contribuir para a gente ampliar o pensamento econômico? Pensando que a gente vive num país que a maior parte é de população preta. Tem muitos. O senso de comunidade, a ideia do processo criativo, que os negros são bem superiores do que os brancos. Eu falo por viver lá num ambiente lá que eu vi isso e eu vejo acontecer. A ideia do respeito aos mais velhos, em que eu busco a ancestralidade. Né? Eu aprendi muito isso com o pai de uma colega minha
da Rúbia, o seu Rubens, aquele preto velho sábio. Na hora que eu chego lá pra trocar ideia com ele, é só risada. Aí ele olha assim pra mim, aí ele olhou pra minha filha assim, essa menina aí tem um pouco de japonês, né? Ele fala assim, seu Rubens. Então eu acho que tem essa... Qual é o nome dele? Seu Rubens. Seu Rubens, um abraço, hein? Quero E- conhecê-lo, viu? e- Vou fazer um programa com ele. Sim, seu Rubens é um cara que você tem que chamar porque ele faz parte da história da Reafro. Essa coisa do... Principalmente de respeitar os mais velhos, de buscar conhecimento nesse tipo de pessoa, entendeu? Eu acho que tem muito a agregar no processo econômico, entendeu? A ideia do quilombo é igual a ideia do kibutz israelense. O quilombo é uma economia comum. Todo mundo é igual ali dentro. Todo mundo contribui. Que é um modelo que é usado lá nos kibutzes israelenses. Todo mundo limpa, todo mundo contribui, todo mundo, a gente faz nossa própria comida, tal. Eu acho que são referenciais, né? São modelos que eles precisam ser ressaltados, né? E valorizados na construção econômica. Mas uma construção com a cara brasileira, né? Quando o Caio Prado fala lá no livro lá, Formação Econômica do Brasil, que ele questiona várias coisas, né? Ah, o cara veio pro Brasil, português, e ele ficou preguiçoso. Isso é uma coisa que vem dos caras, meu. Ele vai esboçando toda essa situação que a academia não tá muito afim de estudar. A academia quer entender do mercado, né? Eu formo homens pro mercado financeiro. Aí é os garotos lá de Chicago Boys, né? É o nosso Na sua ex-ministro. visão, a economia deveria formar as pessoas para Pra vida. entender Formar as necessidades pessoas, do outro, é. né? E o que eu acho interessante nessa narrativa da branquitude é assim, por exemplo, o primeiro vestígio dos números da matemática é o continente africano. E aí querem nos vender a ideia que nós não somos capazes de lidar com os números. Nós criamos o elemento que sem ele não teria revolução industrial. Controle do fogo. Quando se fala da revolução industrial, nos apagam na história. Sim. Chegar ao nome da Lua não teria acontecido sem a combustão, sem o controle do fogo, que é uma herança do nosso continente, né? E nós fizemos parte da construção da riqueza desse país. Ciclo do ouro, né? Outros ciclos econômicos tiveram sem a participação da mão de obra que foi escravizada, mão de obra free, sem pagar nada, não teria... E a uma gente não outra seria coisa- essa potência econômica que a gente é no mundo, né? E algo que a gente tem que ressaltar, que até o professor falou da última vez, que a gente tem que parar com essa história de que essas pessoas que foram escravizadas, elas contribuíram somente com o braço. Elas contribuíram com o processo de construção da nossa agricultura. Verdade. O manejo do gado, ele tem vários aspectos e vários critérios e técnicas que vêm de lá da África. Tecnologias. Né? Tecnologias, tecnologia é tecnologia, entendeu? Que refletiu nesse potencial que a gente tem da parte de agricultura, tá? De plantação. Então, o negro que veio escravizado, ele contribuiu muito mais do que financeiramente, contribuiu intelectualmente, entendeu? Trabalhava na dor, ele tinha que ser criativo na dor para não inovação, morrer. Aí que eu falo do empreendedorismo por necessidade. Ele é até hoje assim. Na dor o cara tinha que ser criativo. Ou eu sou criativo ou eu vou morrer. Ou eu vou ser criativo ou eu vou passar fome. Aí nasce a feijoada. Não é isso? Verdade. Que é sucesso? Inovação. Certo? E aí quando a gente pega a questão até da roupa, que eram das senhoras que as mulheres negras usam, que elas remodelam essas roupas. Isso é criatividade. Criatividade da mais nobre, da mais bela possível, porque ele, por meio da dor, teve um processo de construção. Isso se repete hoje. Então a gente tem que entender que, sim, a África ela tem um processo de intelectualidade mais civilizatório do que os portugueses falam que eles civilizaram o mundo, os europeus. Na verdade, eles esmagaram, né? Sim. Toda a história para falar que eles são os caras.
Mas eles iam lá para o Egito, né? Estudar medicina, né? Verdade. Pessoal, nós estamos finalizando nossa conversa com o professor economista Alan Martins. Alan Martins, quem quiser fazer um contato contigo, qual é o seu contato? Eu tenho o meu e-mail que eu uso para trabalho e tenho o e-mail pessoal que é o martins.consult@yahoo.com.br. Pode me chamar nele. Tem o meu Instagram, que é o Alan Martins _ para empresas. Você pode mandar mensagem lá que eu respondo. E eu estou à disposição nesses contatos, tá? Pode me chamar e a gente troca ideia, faz negócios. Quero agradecer mesmo pela sua presença e para terminar, eu termino com uma pergunta. O que seria uma economia política do futuro numa perspectiva civilizatória afro-brasileira? Eu digo que seria o Wakanda, velho. Pessoal, valeu. Até o próximo Economia Política do Futuro. Um abraço.